Olá a todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. Este é mais um Jogos do Mês, onde eu faço reviews, falo dos jogos que eu joguei no mês que passou. E estes são os últimos jogos que eu joguei em 2024, os jogos do mês de dezembro de 2024. E, como sempre, vamos começar com umas continhas, depois com os jogos que eu joguei e já tinha jogado noutras alturas, depois com os jogos novos que eu joguei pela primeira vez em dezembro de 2024 e depois vamos fazer um destaque de um jogo. E por isso vamos já começar com as continhas. Então joguei 32 partidas. O normal, uma média normal, 32 partidas. E dessas 32 partidas, 28 partidas foram de jogos totalmente diferentes. E desses 28, 20 já tinha jogado anteriormente e 8 foram jogos totalmente novos que eu joguei pela primeira vez em dezembro de 2024. Começamos então com os jogos que eu já joguei previamente noutra altura e também joguei em dezembro de 2024. Começamos com o jogo Bonsai. Este é um jogo lindo de tiling para criar bonsais utilizando peças de troncos, de folhagem, de frutos e de flores. Tudo para pontuar de várias formas. Joguei a Big Box nova do Carcassonne, o que é sempre interessante, mas não deixa de ser um Carcassonne. Novamente Forest Shuffle na mesa. Forest Shuffle, um excelente jogo de tableau building, onde vamos fazer uma floresta com árvores e depois nessas árvores vamos lá colocar animais, outras plantas para pontuarmos e combarmos de várias formas. Get on Board, Paris e Roma. Eu gosto muito deste jogo é muito bonito. Então um roll and write, neste caso flip and write, onde vamos construir linhas de metro usando pequenos pauzinhos e onde vamos colocando e onde vamos estendendo essa nossa linha, vamos adquirindo vários tipos de passageiros e vamos levá-lo a uns certos tipos. Muito bom. Harmonies, um jogo que tem estado aí nos pícaros de 2024, um tiling de formação de padrões para criar vários tipos de ecossistemas para colocarmos lá animais, muito divertido. Um Blast from the Past, I Love Portugal, é isso mesmo, I Love Portugal, foi à mesa, jogo da Mesa Board Games, agora Mebo, um jogo de deck building, é verdade, um jogo de deck building onde nós vamos usar as várias cartas para viajar por Portugal, tirando vários tipos de fotografias às várias cidades, para depois fazermos set collection das mesmas. Sem dúvida divertido e esquecido no tempo. Memoir 44, um lindo e suntuoso jogo de wargame, simples na sua concepção e no seu funcionamento, nas suas regras, onde vamos utilizar cartas de comando para movermos as unidades nas três áreas possíveis, à esquerda, à direita e ao centro, e onde vamos jogar também dados para fazer os ataques. Um jogo super divertido. Overbooked, um jogo de criação de padrões onde nós vamos colocar vários passageiros nos assentos do nosso avião, tentá-los assentá-los em sítios específicos dependendo da cor para pontuar esses mesmos passageiros. Divertido. Pessoa, um jogo da Pitágoras e do Orlando Sacco volta à mesa sobre o famoso autor português, onde nós vamos ser as várias personagens, os vários homónimos na cabeça do Pessoa para fazermos poesia, adquirimos cartas para depois transformá-las em poesia. Muito divertido. Rajas of the Ganges, um dos meus jogos favoritos de todos os tempos, um jogo de alocação de trabalhadores, alocação de dados para criarmos o nosso reino, assim se possa dizer, à volta do nosso palácio e fazermos então pontuações de vários tipos e fazermos a venda de vários tipos de bens para depois conseguirmos dinheiro e conseguirmos pontos de fama para sermos os mais famosos e os mais ricos. Rossio, sem dúvida um jogo divertido de formação de padrões onde nós vamos calcetar o Rossio, a Praça do Rossio em Lisboa, fazendo com um action selection. Não é bem um action selection, mas um jogo de seleção de pontuação através de cartas, onde essas cartas vão pontuando, mas depois vão sair e nós vamos ter que tentando pontuar vários tipos de cartas e vamos ao mesmo tempo fazendo padrões no Rossio e pontuar essas cartas
dependendo desses padrões. Super divertido. Russian Railroads, finalmente este excelente jogo volta à mesa é um jogo de comboios, mas é bastante abstrato, onde nós vamos então construir as várias linhas principais da Rússia num jogo de alocação de trabalhadores para adquirirmos máquinas para fazer mover, assim se possa dizer, as várias linhas, a construção das linhas, etc. Um jogo excelente, muito bom, muito mecânico, mas muito bom. Sail to India, é verdade, eu já tinha jogado este jogo há tanto tempo atrás, este foi a segunda vez que joguei e o outro já tinha jogado há anos. E voltou outra vez à mesa. É um jogo divertido, sem dúvida, um jogo onde nós vamos fazer mover várias fichas representativas de navios, onde começamos em Lisboa, é verdade, é um jogo estrangeiro baseado na epopeia marítima portuguesa, onde nós vamos começar com os nossos barcos em Lisboa e vamos fazer mover esses barcos através de cartas, que depois podemos colocá-las nos mercados, podemos usar então esses barcos como mercadores, podemos usar esses barcos como construções, etc. Para depois fazemos várias construções, adquirimos vários recursos para depois construirmos tecnologias. É um jogo divertido, que me surpreendeu novamente, mesmo depois de tantos anos de jogá-lo. Star Wars Imperial Assault, outro jogo que há muito tempo que não jogava, mas eu adoro este jogo. Um jogo de miniaturas, tipo dungeon crawling, mas no mundo do Star Wars, onde agora se joga com uma app, o que é bastante mais interessante porque pode ser totalmente cooperativo, apesar de continuar a poder ser semi-cooperativo, jogando um com o Império e os outros com os Rebeldes, mas desta vez foi jogado com a app, muito divertido, para fazer uma missão muito interessante. Excelente. Terra é um jogo que, sem dúvida, é um jogo para jogar em família, mais ampla, como já foi explicado, e é um trivial divertido, mais divertido do que Trivial Pursuit, sobre saber mais ou menos a resposta às várias perguntas. Cibes ou Tebas, o Tebas saiu há pouco tempo novamente pela Devir e foi à mesa nos meus jogos. É um jogo que eu gosto e que, sem dúvida, tem uns mecanismos interessantes de tempo, de adquirir vários tipos de cartas para fazer um tableau building para depois irmos escavar usando o conhecimento adquirido nessas cartas. É um jogo que não é tão bom porque depende muito da sorte, porque vamos ter que usar esses conhecimentos para tirar de um saco vários tipos de artefatos representativos de uma escavação arqueológica, mas também lá tem muita terra, isto é, tokens vazios. E apesar de podermos mitigar isso, sem dúvida depende muito a sorte do jogo. Mas ainda assim é divertido, porque é rápido, é simples. Ticket to Ride 10th Anniversary, é verdade, o Super Ticket to Ride voltou à mesa. É a versão norte-americana, mas é lindo na mesa e por isso é sempre um gosto jogá-lo. The White Castle, é isso, The White Castle, o meu jogo favorito de 2024. Spoiler alert, se ainda não viram os meus jogos favoritos de 2024, ficam a saber. The White Castle, então, um jogo de alocação de trabalhadores com dados também, para adquirirmos pontos de várias formas, muito bom. E World Wonders, outro jogo que teve no meu top 10 de 2024 e que se calhar até poderia estar um pouco mais acima, porque foi outra vez à mesa e eu adoro este jogo de construção de maravilhas, construção de city builder, um bocadinho de mistura de city building com um jogo de civilização muito bom. E depois dos jogos que já tinha jogado e joguei novamente, os jogos novos. E começo com o Rooster Chase, é isso. O Rooster Chase, houve um torneio de Rooster Chase ou Apanha o Galo da Pitágoras Games e do designer Rola. É um jogo de cartas onde nós vamos a ter uma grelha de galos, que essas cartas são representativas de galos de vários tipos. Nós vamos adquirir esses galos para depois fazermos vários tipos de objetivos. E os objetivos são objetivos de cartas que dizem para ganhar estes pontos necessitamos deste galo e deste galo e deste galo. E para isso nós vamos usar minhocas que temos na nossa mão para trocar essas minhocas com um dos galos que esteja na grelha. E se fizermos coincidir
a cor da minhoca com a cor de uma das duas minhocas que esse galo gosta, nós podemos ir buscar outra minhoca. Portanto, é um jogo simples, um jogo divertido, que sem dúvida já falei bastante sobre ele, já tenho vídeo no canal sobre como se joga, mas é um jogo divertido que sem dúvida é um jogo familiar que dá para jogar com 5 pessoas, se não estou enganado. Portanto, é um jogo que dá para uma família um bocadinho maior e, portanto, sem dúvida é um jogo que eu aconselho a jogar porque também é muito fácil de adquirir e é sem dúvida divertido. Lusíadas. Por falar em jogo com grelhas e cartas, Lusíadas então é um jogo da Mebo desta vez e do Nuno Santos. É um jogo onde nós vamos também fazer um draft de cartas, mas estas cartas são representativas de personagens dos famosos da epopeia épica Lusíadas e também dos vários cantos dessa epopeia, escrita por Luís Vaz de Camões. Aqui nós vamos ter então, iniciamos logo com um conjunto de cartas na nossa mão e podemos adquirir mais cartas. Se formos buscar as cartas que estão no topo de cada uma das colunas, poderemos simplesmente adquiri-las de forma gratuita. Se formos buscar outras cartas que não estão no topo dessa coluna, nós vamos ter que trocar uma das cartas na nossa mão com uma dessas cartas. Mas se ao fizermos isso, fizermos coincidir com uma das cartas de canto que está assinalada a essa linha onde está a carta que acabámos de colocar, vamos apanhar essa carta de canto e é um wild de qualquer cor daquele número. Portanto, é um jogo que também é simples de jogar porque temos a facilidade do jogo, é super fácil, porque depois depois de adquirirmos as cartas, nós vamos fazer grupos de cartas, pelo menos de 3 ou mais cartas, que têm que ser todas da mesma cor e em sequência, ou todos do mesmo valor, mas de cores todas diferentes. Portanto, é um jogo, sem dúvida, divertido, onde nós vamos poder fazer esses conjuntos de cartas. Tem uma arte diferente, assim se possa dizer, mas é um jogo simples, também familiar, também dá para 5 jogadores e fácil de adquirir, também muito divertido. O seguinte é o Belrati. É verdade, este é um party game, jogo de dedução cooperativo da Devir, onde nós vamos ser curadores ou pintores, curadores de um museu ou pintores que têm que adquirir várias obras, várias pinturas para o museu. Mas existe o Belrati, que na verdade é o deck das cartas, que quer impingir o museu com as suas falsificações. E o jogo é simples, mas é muito divertido. Porque primeiro é um jogo cooperativo, o que pode ser logo interessante para jogar em família, porque é um jogo familiar também. E depois dá para muita gente, se não tenho enganado, para 7 pessoas, portanto também é muita gente para que se pode jogar este Belrati. E aqui vamos então ser uns curadores, outros pintores. Vamos mostrar 2 cartas aleatórias. Essas cartas são os temas das pinturas que queremos adquirir para o museu. Os curadores do museu vão pedir um determinado número de cartas, entre 3 e 7, se não estou enganado, aos pintores. Os pintores vão ter que, entre eles, arranjar esse número de cartas, que têm a ver também com as cartas de tema que estão na mesa naquele momento. Portanto, eles vão adquirir as cartas e depois além disso ainda vão ser colocadas 3 cartas de cima do baralho, e essas são as falsificações do Belrati. E depois, dispostas todas as cartas, os curadores vão decidir quais são aquelas que vão para o museu, quais aquelas que são falsificações, e as do museu vão ter que colocar em cada um dos temas. E depois os pintores vão dizer se foi ou não correta a dedução dos curadores e as pinturas foram colocadas no sítio correto. Então é um jogo divertido, que dá para muitas pessoas. Portanto é um jogo que, depois de passar aquela parte da dedução e da cooperação, é um jogo super divertido que vale muito a pena jogar em família. Outro jogo também que foi à mesa por a primeira vez foi o Floresta, mais ou menos pela primeira vez, porque, como eu já tinha dito, o Floresta é um jogo que eu já tinha jogado em várias iterações ao longo do seu desenvolvimento nos vários protótipos.
O final é totalmente diferente ou extremamente diferente do que era o início, mas sem dúvida tem o ADN na mesma, e eu fui jogando outras iterações e sabia mais ou menos o que era. Um jogo divertido que peca, na minha opinião, por duas coisas. Por o ruído que o fundo de cada uma das peças faz, e o fogo é demasiado para mim, e perder constantemente pontos para o fogo para mim faz um bocadinho a ansiedade. Mas é um jogo divertido onde nós vamos... é um action selection card onde nós vamos usar cartas para depois colocarmos árvores em várias partes, de uma floresta, ou em várias florestas, árvores em várias florestas, ou então também construir torres de vigia e bombeiros. Portanto, com as várias áreas vamos pontuar de formas diferentes cada um das florestas onde nós colocamos essas árvores. Portanto, vão haver 5 florestas diferentes e cada floresta vai pontuar de forma totalmente diferente, e nós vamos escolher quais são as florestas que vamos colocar as nossas árvores, e elas vão pontuar. Ao mesmo tempo vão começar a aparecer fogos, a ser ateados fogos que vamos ter que apagar com os nossos carros bombeiros. Portanto, temos aqui uma competitividade através da forma como queremos plantar as árvores para sermos nós a pontuar cada uma das florestas melhores, mas também temos um pouco de cooperatividade onde todos vamos ter que apagar fogos. Portanto, é um jogo que tem que ser visto de um ponto mais gamer do que um jogo mais ocasional. Mas dentro disso é um jogo sem dúvida divertido. Outro foi o King Domino Origins. É um King Domino, mas com a versão Homens das Cavernas. Na verdade, o King Domino Origins é 3 jogos num. Podemos jogar o King Domino normal, usando só as peças, só tem um bocado com os vulcões modificam um bocadinho. Podemos jogar com 2 formas avançadas. A primeira forma avançada é com as várias pecinhas. Cada peça vai poder, além do fogo, vai poder ter mamutes, peixes, cogumelos e outra coisa qualquer que vai nos... e silex, e que então vamos tentar apostar nesses símbolos para depois ganharmos a tile de pontuação desse tipo de símbolos. Isto é, se tivermos mais símbolos de mamute, ganhamos a peça de mamute; se tivermos mais símbolos de sílex, ganhamos a peça de sílex, etc, etc. E a terceira hipótese é usar muito ao estilo do Queen Domino. Em vez de usar essas pecinhas para adquirirmos uma peça de pontuação, adquirimos as pecinhas dos mamutes, dos sílex, dos cogumelos, etc., para trocarmos por peças que vamos colocar de pontuação e de ações especiais que vamos colocar no nosso tabuleiro, nos nossos dominós. Portanto, é um jogo que pode ser jogado de 3 formas diferentes, a forma base e mais 2 avançadas. Infelizmente não dá para jogar as 2 ao mesmo tempo, porque ou bem que jogamos para as peças de pontuação, ou bem que jogamos para a compra de peças especiais. Mas o jogo é divertido, é um jogo que basicamente talvez substitua os 2 jogos, tanto o King Domino como o Queen Domino. Se calhar não vale a pena ter os 3 jogos, vale a pena apenas ter o King Domino Origins, para que se diga bem da verdade, porque dá para jogar os 2 jogos praticamente com só o King Domino Origins. Sem dúvida, muito divertido, um jogo da Mabel Games, vale a pena. Outro jogo que também joguei pela primeira vez foi o Next Station Paris. É isso mesmo, o Próxima Estação Paris, também um jogo da Mabel, trazido para Portugal pela Mabel Games. É um jogo muito divertido de pen and paper, onde nós vamos utilizar então um flip and write, onde vamos usar lápis de várias cores. É isso mesmo, vamos usar lápis de várias cores, onde nós vamos usar a cada ronda, assim se possa dizer, nós vamos usar um lápis de cada cor. E portanto vamos fazer uma linha verde, depois uma linha roxa, depois uma linha azul, depois uma linha laranja. Portanto, e vamos tentar pontuar, estender essas linhas que não se poderão cruzar de várias formas nas várias estações. Portanto, é um jogo divertido, sem dúvida. É um quebra-cabeças
muito grande para um jogo tão pequenino, mas é um jogo divertido e tem esta curiosidade de podermos usar lápis de cor, ou teremos que jogar com lápis de cor para pontuar de várias formas as várias linhas de comboio, ou de metro neste caso. Portanto, é um jogo que é a terceira iteração, assim se possa dizer, do Próxima Estação, mas tem várias coisas novas que eu acho que dão uma melhoria a este jogo, inclusive é uma parte central com uma escapatória. Portanto, às vezes chegávamos ali com os outros dois, chegávamos ali a uma forma um bocadinho já complexa e muitas das vezes não dava para avançar mais, e começávamos a perder pontos por isso. Mas aqui dá sempre a parte central, é uma escapatória que não é super, não desconcentra o jogo, não desregula o jogo, mas é muito interessante. E outra é porque pode haver passagens por cima uma das outras em sítios específicos e é sempre interessante fazê-lo. Portanto, é um jogo que me surpreendeu bem, este Next Station, ou Próxima Estação Paris. E outro jogo que joguei também pela primeira vez, apesar de já ter um vídeo sobre ele, mas é um jogo super simples, que é o Marvel Mayhem ou Marvel Chaos. Portanto, o Marvel Mayhem ou Marvel Chaos é um jogo da Hasbro, um take that de cartas, onde cada jogador vai ser um super-herói da Marvel, entre o Homem de Ferro, Pantera Negra, a Feiticeira Escarlate e a Capitã Marvel. Cada um vai ter um deck específico para ele próprio e vamos jogar cartas, e essas cartas vão atacar, vão proteger, vão fazer habilidades especiais, vão poder adquirir novas cartas para jogar mais cartas. Portanto, é um jogo simples, mas é um jogo divertido que dá para jogar com crianças, principalmente se as crianças gostam da Marvel, e porque simplesmente vamos tentar dar nos nossos adversários para fazer eles serem reduzidos a 0 pontos de vida. Que lá está que, para um gamer, take that, muita sorte nas cartas, sem dúvida não será um jogo que as pessoas vão gostar, mas para jogar em família, com pessoas que gostam, por exemplo, de Magic, com pessoas que gostam de jogar jogos de cartas assim, mais CCG ou TCG, sem dúvida é um jogo divertido que facilmente qualquer pessoa conseguirá jogar, este Marvel Mayhem ou Marvel Chaos. E depois dos jogos jogados, dos jogos novos, vamos falar sobre um destaque. E é o jogo Shinkansen Zero Kai. É um jogo já de 2021, é verdade, mas só agora é que chegou à minha mesa. Este é um jogo para 1 a 4 jogadores dos famosos designers Isla e Shea. Portanto, são os designers do White Castle e do Red Cathedral. Este é um jogo menos conhecido deles, até porque não foi publicado pela Devir, foi publicado pela Ludonova, é muito concentrada em Espanha, mas é então um jogo onde vamos com um tema interessante de construir o trem-bala, o conhecido Shinkansen, né? O trem-bala japonês que liga Kyoto a Tóquio para as Olimpíadas de 1964. E isto vai durar várias épocas, de 59, portanto são as várias rondas, de 1959 a 1964, vai decorrer então em 6 rondas, e em cada ronda nós vamos fazer vários tipos de ações, e as ações são muito interessantes, porque as ações têm a ver com o nosso comboio. Nós vamos criar o nosso comboio. E o nosso comboio inicialmente vai ter a locomotiva, né, o motor, e vai ter a traseira. E cada um deles faz coisas diferentes. E nós vamos sempre adquirir uma nova peça para colocarmos no centro, entre a locomotiva e a traseira no nosso comboio bala. Cada uma destas partes são ações especiais, é isso mesmo. E no início de cada ronda vai ser mostrada uma carta que representa o ano e vai ter várias informações. Uma delas é o número de ações que nós podemos fazer durante esse ano. Outra será uma habilidade ou uma regra especial que só é implementada durante esse ano. Outra vai ser quanto é que custam os custos para construir a linha de comboio, porque na verdade é isso que queremos fazer. Vamos fazer
implementar estender a linha de comboio e as várias estações entre Kyoto e Tóquio. Portanto, vamos fazer as várias estações e implementar as várias estações, construir várias estações e construir a linha de comboio. E cada comboio vai ter então as várias ações e nós vamos colocando cruzes nas várias ações, dizendo ok, eu fiz esta ação e fiz estas ações como construir linhas, como construir estações, como colocar os nossos marcadores nas várias sedes olímpicas, porque também vamos contribuir para as Olimpíadas, portanto, e cada uma das sedes olímpicas vão nos dar também uma habilidade especial, e nós queremos ter maiorias nessas sedes olímpicas. Vamos poder fazer vários tipos de ações, e o mais interessante é que também podemos ir às locomotivas dos outros jogadores, usá-las, pagando a esses jogadores por essas locomotivas. Mas estas ações, vários tipos de ações, são escolhidas de uma forma muito interessante. E é sempre a aumentar o nosso pool de ações, e isso é um mecanismo mais interessante deste jogo. Temos sempre uma nova ação a cada ronda e temos que usar essa ação na nossa implementação da nossa estratégia, ou poderemos fazê-lo, e queremos usar a melhor ação e usá-la da melhor forma, mesmo aquela que acabámos de utilizar. Temos que adquirir dinheiro para fazermos vários tipos de ações, inclusive fazer as construções, retirar os escombros para construir as estações. Portanto, temos várias coisas que podemos fazer, porque os próprios escombros, na verdade, vão ser virados ao contrário, vão ser as próprias linhas que vão ser construídas. Podemos usar as linhas que os outros tiraram dos escombros e transformaram em linhas, nós podemos usar também pagando a eles. Portanto, há aqui uma interação interessante, onde podemos usar as ações dos outros jogadores, onde podemos usar as linhas que os outros jogadores construíram para o nosso proveito, para a nossa construção, pagando um bónus a esses jogadores. Portanto, tem vários conceitos interessantes, coisas que poderão ser muito interessantes deste jogo. É um jogo que as regras não são super streamline, tem várias. Não é um jogo que logo no primeiro jogo seja muito fácil de entrar, mas na segunda, terceira jogada, ou na primeira jogada é difícil, mas na segunda, terceira jogada, lá mais para o meio, o jogo vai começar a entrar. É um jogo que requer várias jogadas, vários jogos para depois ficar na cabeça, porque as regras são um bocadinho mais do que um normal, mais do que um jogo como, por exemplo, White Castle, ou como não são regras tão streamlines como esses jogos, mas têm regras muito interessantes e têm mecanismos diferentes de outros jogos que eu não vi noutros jogos, como o aumentar das ações, utilizando então um mecanismo de aumentar o nosso comboio, mais ações, mais comboio. É muito interessante, e sem dúvida é um jogo que, se vocês gostam de euros, de engine building, porque construir a nossa máquina é uma construção de máquina, o nosso engine building é divertido, sem dúvida é um jogo muito divertido, que vocês têm mecanismos que se calhar nunca viram e se calhar gostariam de ver, principalmente se são fãs deste estilo de jogos. É este Shinkansen Zero Kai, sem dúvida. Está aprovado. Acho que vocês, se gostam de engine buildings, gostam da Isra e do Isra e da Shei, é um jogo que vocês também deveriam experimentar. Este Shinkansen Zero Kai da Ludonova. E pronto, foram estes os jogos do mês de dezembro de 2024. É isso mesmo, já começou o ano de 2025 e espero que seja muito bom para vocês, muitos jogos para vocês, muitas jogatinas para vocês, espero que para mim também. Portanto, espero que voltem
para aqui para ver novos vídeos, para subscreverem o canal, por favor, para fazerem comentários, por favor, para a ver se chegamos aos 1000. E ficamos então mesmo por aqui. Espero que voltes para mais vídeos e até ao próximo vídeo.